Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecendo o Espiritismo. É com muita alegria que todas as segundas-feiras, às 18 horas da noite, nós nos reunimos aqui no canal do SEMA, do YouTube, para poder conversar um pouco sobre essa doutrina espírita que é tão consoladora, que nos traz tantos ensinamentos, não é mesmo? E apesar da nossa casa estar com as portas físicas fechadas durante todo esse período de pandemia, de quarentena, com certeza absoluta, as portas do coração da irmã Maria Angélica e de toda a espiritualidade amiga ficaram abertas e estão abertas para todos nós. Então, é muito importante que nesse período nós não percamos a fé, nós não percamos os bons pensamentos, as boas atitudes, que nós nos mantenhamos conectados com essa espiritualidade tão querida. É uma bênção a gente poder estar estudando, mesmo que de forma online. A casa já disponibilizou quase todos os cursos, todos os trabalhos online aqui pra gente. Então quem está chegando agora, eu gosto sempre de falar isso, todo o material das aulas, tudo fica gravado aqui no YouTube. Então se vocês perderam qualquer aula ou quiserem assistir depois, é só procurar, porque tudo está aqui gravado no canal do SEMA no YouTube. E durante essa aula também eu vou estar aqui no bate-papo com vocês. O bate-papo vai estar aberto, então quem é novo, sinta-se à vontade. Quem já é participante dos cursos da casa, quem já é trabalhador, também fiquem à vontade para comentar, para interagir, que é um momento muito, muito bom da nossa semana, a gente poder reencontrar amigos e poder estar aqui trocando a respeito da doutrina espírita. E caso haja qualquer dúvida, eu também estou à disposição aqui para ajudar vocês. Tá ok? Bom, chegamos na nossa 13ª aula, já avançamos aí mais da metade do curso e hoje vamos falar sobre livre-arbítrio e causa e efeito, que são dois temas que geram muitos questionamentos, porque são dois temas que a gente lida o tempo inteiro na nossa vida. Então vai ser bem interessante a gente debater e refletir a respeito de tudo isso. Para começar a nossa aula, eu vou ler um trecho do Evangelho que está no capítulo 18, item 3. A porta estreita. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então Jesus nos diz: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Bom, quando Jesus diz para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, ele fala isso porque ele sabia que nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, num mundo material. E os apelos da matéria são enormes. É claro que é muito mais fácil a gente entrar pela porta larga dos chamados da matéria, ou seja, das facilidades que a matéria nos traz e nos proporciona. Agora, difícil mesmo é entrar pela porta estreita, que requer disciplina, mudança de valores, de caráteres morais. Isso é muito difícil. Requer esforço, requer disciplina, requer sacrifícios, e nem todos nós queremos passar por isso ou ainda não despertamos para essa realidade de que precisamos progredir, de que precisamos evoluir. E esse é o objetivo da nossa encarnação. Estamos aqui, nascemos para isso, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E temos todos o mesmo destino, que é a perfeição. Então, por isso, Jesus nos falou da porta larga e da porta estreita. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as escolhas que nos levam à porta larga e à porta estreita, que é a que Jesus nos aconselhou, a que Jesus nos disse para que nós nos esforcemos para entrar pela porta estreita. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa aula. Agradecendo muitíssimo à irmã Maria Angélica, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga e a Deus, infinito amor e bondade que derrama sobre todos nós, pedindo para que nossos mentores nos intuam, nos guiem,
para que possamos aprender tudo que nos for mostrado na aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Para início da nossa aula, eu vou contar uma historinha para vocês, um conto antigo, sobre o sábio e o pássaro. Numa aldeiazinha existia um velhinho que era muito sábio. Ele sabia de tudo, ele continha toda a sabedoria daquela aldeia, todas as pessoas iam até ele para perguntar coisas sobre a vida, para tomar, quando precisavam tomar certas decisões, iam até o sábio. E o sábio vivia sempre fazendo muitas coisas boas, todo mundo amava aquele sábio. Mas, ao mesmo tempo, tinha um adolescente nessa aldeia que implicava bastante com esse sábio. Ele dizia que esse sábio não era sábio coisa nenhuma, que era tudo uma farsa, e aí ele arquitetou na cabeça dele um plano maligno para poder desmistificar esse sábio. Então, o que ele pensou? Que ele criou um plano perfeito. Ele pegou um pássaro e aí na cabeça dele ele pensou: bom, eu vou levar esse pássaro até o sábio e vou botar o pássaro entre as minhas mãos, escondido. E vou perguntar: sábio, eu tenho um pássaro na minha mão. Esse pássaro aqui, ele está vivo ou ele está morto? E aí, se o sábio disser: esse pássaro está vivo, eu vou esmagar o pássaro com as minhas mãos e vou mostrar para ele que o pássaro está morto. E aí ele vai ficar completamente desmoralizado perante os seus discípulos e perante todos da aldeia. Mas se ele disser: o pássaro está morto, eu vou abrir as minhas mãos e o pássaro vai sair voando. Ou seja, é um plano infalível, porque ele vai ficar desmoralizado de uma forma ou de outra. E aí lá foi ele. Foi correndo atrás do sábio, o sábio esperou um momento onde o sábio estivesse num lugar assim, cheio de pessoas da aldeia, cercado pelos seus discípulos, e levou o pássaro até ele. E fez a pergunta: sábio, o pássaro que eu tenho nas minhas mãos está vivo ou está morto? E aí o sábio olhou bem fundo nos olhos dele, fez 1 minuto de pausa, 1 minuto de silêncio, meio que escutando, ouvindo, adentrando na alma daquele adolescente, e deu a seguinte resposta para esse adolescente: o destino desse pássaro está em suas mãos. Ou seja, o adolescente não desmistificou o sábio coisa nenhuma, e o sábio ainda deu a melhor resposta que poderia dar para ele. Porque assim é com a nossa vida. O destino, aquilo que nós fazemos da nossa vida, está nas nossas mãos. E sempre é assim. E é por isso que hoje nós vamos falar de livre-arbítrio e de causa e efeito. Bom, livre-arbítrio. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, ele diz o seguinte sobre o livre-arbítrio: que livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Ou seja, livre-arbítrio, é importante a gente ter em mente o que é o conceito de livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio é você ter liberdade para pensar e para agir, para fazer aquilo que você quiser fazer. E Allan Kardec nos traz essa contribuição falando exatamente isso, que livre-arbítrio é a liberdade que o homem tem de fazer ou de não fazer, de seguir este ou aquele caminho. Então aí, como na foto, a gente tem o certo, a gente tem o errado e a gente tem a liberdade para escolher o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho certo e o caminho errado. Agora, então Marcela, eu tenho liberdade para escolher, mas como é que eu vou saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal? Como é que eu sei isso? Porque é uma dúvida que muita gente pode ter. E aí entra o seguinte pulo do gato, a seguinte informação que os espíritos passam para nós no Livro dos Espíritos, que diz que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência.
Então a nossa consciência, né, a centelha divina, somos filhos de Deus e Ele colocou dentro de nós, no nosso HD, no nosso chipzinho, tá lá a nossa consciência para nos dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, com relação a nós mesmos e com relação àqueles com que nós convivemos, aqueles que nos rodeiam, seja na nossa família, no nosso trabalho, os nossos amigos. A nossa consciência sempre vai nos apontar o certo e o errado. Quem nos liberta é a nossa consciência, mas quem nos pune também é a nossa consciência. Tanto é assim que o livre-arbítrio e a nossa consciência estão sempre muito interligados um ao outro. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, logo a nossa consciência dá assim aquele, sabe, dá aquela espetadinha em nós. E quando isso não acontece, quando nós desencarnamos, né, quando nós saímos do corpo físico através da morte, né, do corpo físico, o que vai acontecer é que a nossa consciência vai servir como nosso próprio tribunal. Ela vai ou nos acusar ou nos libertar. Então, quando Kardec nos diz que nós somos livres para escolher, para fazer ou não fazer, isso inclui o nosso pensamento. O nosso pensamento é livre. A gente pode pensar o que a gente quiser. Mas será que então a gente pode fazer, escolher, pensar e fica por isso mesmo? O que vocês acham? Somos livres? Somos livres? Ou não somos livres? Então eu trouxe algumas reflexões aqui para nós. Ser livre é não ter compromisso? Não ter compromisso com pais, com filhos, com colegas, com trabalho, com chefe, com estudo? Será que ser livre é ir aonde quiser? Será que ser livre é poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero? Será que ser livre é não ter limitação física nem financeira? Porque alguns de nós têm limitações físicas e têm limitações financeiras. Será que ser livre é não ter nem limitação física nem limitação financeira? Será que ser livre é não sofrer nenhum tipo de constrangimento? Será que ser livre é tudo isso ao mesmo tempo? Vocês podem aí responder o que é ser livre para cada um de vocês. E tem uma frase do Paulo. Aliás, quem não leu ainda Paulo e Estevão, por favor, leia, porque todo mundo tem que ler esse livro antes de desencarnar. É um livro maravilhoso, tem muitos ensinamentos. E Paulo, nesse livro, ele tem, né, algumas frases, ele fala algumas coisas que são muito importantes para a nossa reflexão, justamente nessas questões todas de podemos fazer tudo o que queremos, o que é ser livre. E Paulo nos diz o seguinte, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso, de fato, escolher. Eu sou livre para escolher, eu sou livre para pensar, eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Agora, será que tudo isso vai ser bom? Será que todas essas escolhas vão ser boas para mim, enquanto espírito? Porque a gente precisa começar a pensar em nós como espíritos imortais que somos. E não só como Marcela, porque eu estou Marcela, mas eu não serei Marcela para sempre. O meu espírito é imortal. Mas vai chegar uma hora que a Marcela vai desencarnar, assim como todos nós. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é da morte. E nós precisamos estar preparados, porque quando nós desencarnarmos, nada que for de material nós levaremos. Nós levaremos o quê? O que fomos, o que somos, o que aprendemos. E nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos daquilo que nós fazemos. E é muito interessante a gente pensar que as nossas escolhas são como sementes que nós plantamos. Então, se nós plantamos, vamos pensar. A partir do momento que a gente planta uma semente, a gente vai colher
aquilo que a semente vier dar para nós. Então, se nós plantamos morango, nós vamos colher morangos. Agora, se nós plantamos limão daquele bem azedo, nós vamos colher o quê? O limão bem azedo. Isso vale para tudo na nossa vida. Desde que nós acordamos de manhã, nós estamos fazendo escolhas. O que nós vamos comer no café da manhã, o que nós vamos vestir, com quem nós vamos falar, por que caminho nós vamos andar quando estamos indo para o trabalho, quando estamos indo para a escola. Enfim, nós fazemos escolhas o dia inteiro. Eu diria que nós fazemos escolhas a partir do momento que nós encarnamos. Então, a gente precisa ser cada vez mais criterioso com as escolhas que nós fazemos. Porque o que nós plantarmos, nós iremos colher. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então a gente tem sempre que pensar com relação a isso. O que nós estamos plantando hoje na nossa vida? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas como nós estamos usando essa liberdade de escolha, essa liberdade de agir, essa liberdade de pensar? Eu acho que essa é a reflexão maior da nossa aula de hoje. Nós sabermos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida nesse exato momento. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, com relação ao livre-arbítrio, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Então Kardec pergunta aos espíritos se nós de fato temos esse livre-arbítrio, na questão 843, para quem quiser dar uma olhada depois. E os espíritos nos respondem, se ele tem a liberdade de pensar, também tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E não é isso que Deus fez para nós, não é isso que Deus quer para nós. Deus nos criou simples e ignorantes, nós estamos aqui, nós encarnamos para progredir, para evoluir, e nós temos o mesmo destino, que é a perfeição. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós temos que pensar que Deus nos fez para que nós sejamos senhores do nosso próprio destino, do nosso próprio futuro. Agora, é claro que existe um determinismo. Existe o determinismo de que todos nós seremos perfeitos, todos nós seremos espíritos puros, todos nós iremos progredir, quer queiramos ou não. E isso é de Deus, é a lei divina. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é restrito. O nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto, porque existe a vontade de Deus, existe as leis divinas. Então, Deus é soberano, é supremo em seu livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é relativo de acordo com as escolhas que nós fazemos e de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis da natureza. Isso é importante também a gente ter bem esclarecido. É como, e eu vou voltar aqui a falar ao longo do curso, eu adoro dar o exemplo da criança na escola. Mas eu vou dar um exemplo aqui da criança agora, da criança quando nasce. A criança, quando nasce, ela tem um livre-arbítrio também relativo, também restrito. A partir do nascimento, nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é um livre-arbítrio restrito. Por quê? Porque um recém-nascido, ele não tem ainda condições de escolher para ele aquilo que é o melhor. Ele não sabe ainda se alimentar direito, ele ainda não aprendeu a andar, ele ainda não aprendeu a falar, ele ainda não aprendeu a se expressar de forma concreta. Então, é missão dos pais acolher aquele indivíduo, acolher aquela criança, até que ela possa tomar as suas próprias decisões. Então, uma criança ela não vai poder decidir se ela toma remédio tal ou remédio X, se ela vai para a escola ou se ela não vai para a escola. É meio que impositivo. Os pais, eles matriculam seus filhos na escola, eles vão dar educação, eles vão dar valores. Isso não é a criança que tem que escolher. E assim acontece conosco. Deus nos impõe a encarnação, como já falei aqui numa aula anterior, Deus nos impõe a encarnação para que nós possamos progredir. Então não há espírito que não possa ou que não tenha que passar pela encarnação. Todos os espíritos puros que a gente conhece, inclusive Jesus, que é o espírito mais puro que nós conhecemos e que encarnou no planeta Terra,
ele também passou pelo seu processo de evolução em outros planetas, em outros orbes, em outro sistema, né, em outras galáxias que nós não conhecemos, então ele também teve o seu processo de evolução até chegar no espírito puro. Então tudo que nós passamos na nossa evolução enquanto espírito, Jesus também teve a caminhada dele. Agora, essa caminhada que é determinada por Deus, então esse determinismo da encarnação e do progresso do espírito, que nasce simples e ignorante, ele é feito por todos nós. Todos, não há espírito que saia das mãos de Deus, do nosso Pai, que não passe por todo esse processo. Agora, depende de cada um de nós se esse progresso será feito mais rápido ou mais lentamente. E aí entra o nosso livre-arbítrio, porque através das nossas escolhas, da nossa liberdade de escolher, nós escolhemos ir mais rápido ou mais devagar nessa evolução. É claro que quando nós fazemos as melhores escolhas, nós escolhemos o caminho do bem, das boas ações, nós estamos adiantando o nosso progresso. E cada espírito tem a sua jornada individual. A gente precisa observar a cada um de nós, porque todos nós somos espíritos individuais, individualizados. Nós somos os seres inteligentes do universo, nós estamos aqui individualizados. Nós convivemos com tantas pessoas, inclusive em família, e cada um de nós tem o seu grau de evolução espiritual específico. Não adianta a gente querer terceirizar a nossa evolução ou fazer com que o outro evolua de acordo com os nossos princípios e a nossa vontade. Cada um é responsável por si. Eu, Marcela, sou responsável pelas minhas escolhas e pelos meus atos. Os meus pais foram responsáveis por mim até determinado período da minha vida. A partir de outro período da minha vida, a partir do momento que eu já estava apta a fazer escolhas e a arcar com as suas consequências, as consequências dessas escolhas, eu passei a ser autônoma, a ter autonomia nessas escolhas e nessa caminhada. E assim é. O livre-arbítrio, ele é relativo à evolução do espírito. Cada vez que a gente progride e cada vez que a gente sobe um degrauzinho na escala espírita, cada vez que a gente evolui de encarnação a encarnação, a gente vai adquirindo mais o quê? Liberdade. O nosso livre-arbítrio vai se ampliando conforme a nossa maturidade espiritual. Então o espírito vai evoluindo e com isso a liberdade vai evoluindo, vai se ampliando também. Agora, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E é isso que tem que ficar claro para nós. Quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidade nós temos. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos liberdade praticamente nenhuma, mas também a gente não tinha responsabilidade. Muitas pessoas até brincam, dizendo, era tão bom ser criança, né? Não tinha nada, não tinha problema, né? A gente só tinha que pensar em assistir desenho, comer, dormir, brincar, né? Andar de bicicleta, jogar bola, e mais nada. Mas a gente não tinha liberdade de escolha. Se o pai botava comida na mesa, é isso que você vai comer. Quer dizer, hoje em dia talvez as crianças tenham um pouco mais de liberdade, mas eu acho que é um exemplo que cabe muito aqui. Então, quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade. Ou seja, a gente tem que ficar mais atento ainda naquilo que a gente escolhe, naquilo que a gente planta, naquilo que a gente semeia ao nosso redor. E o que vai nortear realmente essas nossas escolhas vai ser a nossa consciência. Por isso que é tão importante a gente meditar, a gente refletir, a gente entender tudo, para a gente poder fazer melhores escolhas, para a gente poder estar interligado com a espiritualidade amiga e ter a lucidez das melhores escolhas. Eu peguei aqui uma frase das redes sociais que é bastante interessante, do Humberto Eco, que ele diz o seguinte: justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Quando eu peguei isso das redes sociais, né, essa frase, eu achei que caberia muito bem aqui na nossa aula para a gente falar a respeito das
tragédias, das coisas que acontecem na nossa vida e que a gente é comum que a gente tenha muitas dúvidas. Então, Marcela, você está dizendo que, por exemplo, acontece um acidente, vou dar aqui um exemplo de um acidente de carro. Acontece um acidente de carro onde morrem várias pessoas, e aí tem sempre alguém, né? Muitas pessoas fazem o discurso, quando a gente não entende, não compreende, a gente pode fazer o discurso de que foi Deus que quis assim, foi a vontade de Deus. E, no entanto, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente compreende que muitas dessas, do que chamamos tragédias que acontecem nas nossas vidas e ao nosso redor, fazem parte também do nosso processo de livre-arbítrio, da nossa escolha. Mas espera aí, Marcelo, então você está querendo dizer que eu escolhi morrer num acidente, numa tragédia, que fulano escolheu vir deficiente físico, que Beltrano escolheu vir passar por um câncer, por um sofrimento, ou que nós escolhemos esse momento atual de pandemia, de ficar doente, de pegar coronavírus. Como assim? E aí a gente só vai entender o processo de livre-arbítrio quando a gente estuda a reencarnação, a lei de ação e reação, a lei de causa e de efeito. Por quê? Porque o que acontece? Quando nós desencarnamos, a nossa consciência, que é o nosso pequeno tribunal, ela vai ou nos libertar ou nos condenar. E aí, como nós ainda estamos na infância espiritual, nós escolhemos errado. As crianças, o que a gente faz? O que acontece com a gente? A gente fracassa, erra, até acertar. Não é assim? Todo o processo de aprendizado não é feito de tentativas. E Deus, que é pura misericórdia, nos deu a reencarnação, que são vidas sucessivas, pluralidades de existências, para que a gente possa reescrever o nosso caminho, reescrever a nossa história. Mas aquilo que nós plantamos hoje, nessa encarnação, vai ser solidária com uma outra encarnação. Então, às vezes, eu não colhi nessa encarnação, mas como as reencarnações, as nossas vidas são solidárias umas com as outras, em outra reencarnação, eu posso colher o plantio que eu fiz nessa. E o que vai acontecer é que quando a gente desencarna, lá no plano espiritual, e chega a hora da gente encarnar novamente, e aí a gente já tem lá tudo que a gente fez numa encarnação passada, que de repente os débitos que a gente teve com a lei divina, porque sempre que a gente vai contra a lei de Deus, quando a gente se afasta e quando a gente vai contra a lei de Deus, a gente sofre, a gente causa, a gente cria, a gente provoca um débito com relação à lei. Mas a gente também adquire muitos créditos com as boas ações que a gente faz. Então, quando a gente desencarna, a gente tem ali esse balanço das nossas vidas, do nosso progresso quanto espírito, e na hora que a gente vai reencarnar, lá no planejamento espiritual, porque existe um lugar específico no plano espiritual onde acontece esse planejamento de uma reencarnação. Então, eu desencarno, está na hora de reencarnar, e aí eu vou dar uma olhada nesse meu mapa, nesse meu planejamento espiritual. Isso é feito sozinho? Não. Isso é feito com uma equipe de benfeitores espirituais, nossos guias espirituais, que vão nos ajudar. E a partir daquele momento ali, a gente vai escolher as nossas provas e vai desenhar as nossas expiações. Tudo aquilo que a gente precisa progredir. Então, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais benevolente, eu preciso ter mais empatia com o meu próximo. Então, isso tudo vai ser determinado. Então, em que lugar eu vou reencarnar? Se eu vou reencarnar no Brasil, se eu vou reencarnar na África, se eu vou reencarnar no Oriente Médio, se eu vou reencarnar homem, se eu vou reencarnar mulher, em que família que eu vou reencarnar. E se eu estou em débito com a lei, aí é o momento de delinear se eu preciso resgatar alguma coisa do meu passado. E muitas vezes nós participamos desse planejamento e nós, como espíritos ali que estamos em débito, nós queremos quitar aquele débito. E muitas vezes os espíritos
dizem para nós, calma, vai com calma. Mas muitas vezes a gente pede, nós pedimos para passar por momentos difíceis, por sacrifícios, para poder quitar as nossas dívidas conosco e com aqueles que nós prejudicamos. Então, se nós não entendermos as reencarnações, se nós olharmos para uma pessoa que desencarnou numa tragédia, numa idade muito jovem, para uma pessoa que nasceu com uma deficiência física, e se nós olharmos só com uma visão muito limitada daquela vida, daquele momento, a gente realmente não vai compreender por que uns passam por determinadas coisas e outros não. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, essas escolhas estão associadas ao nosso livre-arbítrio. Porque no plano espiritual, nós muitas vezes pedimos e programamos, junto com os nossos mentores, o gênero das nossas provas e das nossas expiações. É claro que nós vamos escolher os gêneros, mas nós não vamos escolher os pormenores, porque os pormenores estão dentro do nosso livre-arbítrio. Eu não vou, a espiritualidade, ela não vai escolher exatamente o que vai acontecer comigo durante todos os dias da minha reencarnação. A gente vai escolher o gênero, onde vai reencarnar, em que família, se homem, se mulher. E eu venho com todas as possibilidades para dar certo. O planejamento espiritual ele é feito para dar certo, para nós acertarmos, para nós progredirmos. Só que quando nós encarnamos e entramos no corpo físico, que encarcera o nosso espírito e limita, né, as potências da nossa alma, nós esquecemos, porque tem o esquecimento do passado, é uma prova difícil. Nós esquecemos aquilo que nós combinamos, muito embora nós guardemos essa noção dentro de nós esquecemos ou às vezes nós decidimos tomar outro rumo. Então, às vezes, está no nosso planejamento, nós planejamos que nós viríamos e reencarnaríamos e fundaríamos uma casa espírita, por exemplo. E aí o que acontece? Nós encarnamos e escolhemos tudo ao contrário, não fundamos a casa espírita. E isso é respeitado, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado, foi uma escolha nossa. Deu para entender essa diferença entre escolher o gênero e o nosso livre-arbítrio aqui do nosso dia a dia? Então, nós não podemos dizer, foi Deus que quis, ou, não, eu não posso fazer nada porque está nas mãos de Deus. Então eu vou ficar sentada em casa rezando, deixa a vida me levar porque Deus já escolheu mesmo para mim, a espiritualidade já escolheu para mim, então a mim não cabe nada. Não, isso não existe. Não existe fatalismo nesse sentido. A gente escolhe as nossas provas, mas a gente pode escolher diferente através do nosso livre-arbítrio quando estamos encarnados. É claro que aqui eu não tenho tempo, né? A gente não tem tempo para aprofundar tanto nisso e teremos uma aula mais adiante sobre escolha de provas, que vamos falar sobre isso. O que é importante que fique claro aqui é que nós não podemos tirar a nossa responsabilidade enquanto espíritos em progresso, em direção à perfeição. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade e passar para Deus ou para qualquer outra pessoa. Temos que fazer a parte que nos cabe. E a responsabilidade das nossas escolhas recai sobre nós, sobre os nossos ombros. Então não podemos dizer, não podemos hoje sair nas ruas, por exemplo, sem respeitar a quarentena, sem usar máscara e dizer, eu vou sair se eu tiver que desencarnar, é Deus quem decide, porque não é assim. E existe uma historinha só para alinhavar, só para finalizar tudo isso que eu estou aqui dizendo, existe uma história que é muito conhecida até no meio espírita, né, que fala de uma pessoa que veio com uma programação espiritual para ter um braço amputado. Então, que na fase adulta ela teria esse braço amputado. Mas essa pessoa encarnou e ela fez escolhas tão maravilhosas. Ela trabalhou no bem, ela fez o bem para as pessoas, ela fez escolhas boas, ela se melhorou, ela se autoconheceu, ela buscou o seu aprimoramento quanto espírito. E o que aconteceu? No final das contas, ela teve só o dedinho amputado. Então, para vocês verem, ela tinha que perder um braço e no final das contas ela perdeu um dedo. Então tem certas coisas que a gente precisa passar por elas porque a gente precisa se reajustar. Mas
a gente pode minimizar grande parte dos nossos sofrimentos aqui na Terra. A gente pode minimizar, atenuar muitas coisas aqui na Terra de acordo com as nossas escolhas. E mais uma vez eu cito Paulo aqui quando nos diz que o amor cobre a multidão de pecados. Isso é lindo e não podia ser mais verdadeiro, porque Paulo perseguia os cristãos e Paulo se transforma em determinado momento da sua vida e passa a ser o maior divulgador da doutrina espírita, do cristianismo na época, o maior divulgador de Jesus. Então, olha que coisa boa, ele dentro de uma mesma encarnação, ele modificou completamente o seu caminho. E ele pode desencarnar, pode ser recebido por Jesus e refez, né, a sua história. E todos nós podemos fazer a mesma coisa. Então, não vamos olhar para os problemas, para as tragédias, para as deficiências, para as doenças como vontade de Deus, porque Deus não pune a ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós é que estamos nos reajustando com a lei. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte, que a nossa vida é feita de escolhas. Pelo uso do seu livre-arbítrio, o homem escreve seu destino, prepara as suas alegrias ou o seu sofrimento. Nossa liberdade não é absoluta, como eu falei. A gente tem Deus que tem o livre-arbítrio absoluto, a liberdade absoluta, porque é Ele que fez as leis divinas, as leis do universo. Estamos subordinados à lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, que é uma lei divina, a causa e efeito. Que o que nós semearmos, nós iremos colher. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos refém das consequências dessas escolhas que nós fazemos. É que nem aquela historinha também, que a gente vai a um restaurante e aí a gente pega o cardápio e tá lá, tem uma série de opções para a gente escolher. E a gente vai escolher. Eu escolho uma coisa, o meu amigo escolhe outra, minha amiga escolhe outra, minha mãe escolhe outra, muito bem. No final, a gente aguarda e vem os pratos para a mesa, vem os pedidos. E aí, o que acontece? A gente olha para o nosso prato e, às vezes, acontece da gente olhar para o nosso prato, olhar para o prato dos outros que estão sentados na mesa e falar assim, escolhi mal, eu queria o prato de fulano. Então, a gente não pode esperar por isso, porque se o prato que veio é aquele e foi a nossa escolha, nós vamos ter que comer aquele prato. Claro que se a pessoa do lado for muito boazinha, isso na história, a gente acaba querendo comer o que é do outro. Mas, fatalmente, aquilo que a gente pede é aquilo que vem para nós. E o que a gente pensa também. É preciso ter muito cuidado com o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, nós também colhemos as consequências daquilo. Mas eu falei aqui. Agora, está nas nossas mãos. Que a coisa mais maravilhosa do que estar nas nossas mãos o nosso futuro. Então, falando um pouco de causa e efeito, que a gente já está chegando aqui no final da nossa aula, usando o nosso livre-arbítrio, nós teremos um resultado de nossas escolhas. Então, se eu estiver fazendo escolhas erradas, agora, nesse exato momento, é sempre tempo de parar, mudar a rota, mudar a direção. A gente está aqui encarnado, a gente tem tempo. Enquanto estamos encarnados, temos tempo para mudar a nossa rota, para recalcular, para fazer, para mudar o nosso destino, se assim eu posso dizer. Então, o nosso futuro vai depender do quê? Do nosso passado, mais o nosso presente. O que nós fizemos no passado, a gente já não pode mudar. Não adianta também a gente ficar se remoendo, a gente ficar, ai, mas o que eu fiz, ai, mas o amor cobre a multidão de pecados. O que importa é olhar para frente e decidir o que faremos a partir de agora. O que importa é o nosso presente e o nosso futuro dependerá disso, das escolhas que nós estamos fazendo agora. Miramês, no livro Filosofia Espírita, que também é um livro excelente, onde ele comenta, né, as questões do livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte, corroborando aí a lei de causa e efeito, que há, na verdade, liberdade de agir, porque agir é plantar. Olha aí a semeadura. Agir é plantar.
mais nós somos forçados a colher o que lançamos na leira do mundo e na lavoura da mente humana. Então nós somos responsáveis. Essa é a lei de justiça. Pela vontade, a escolha é nossa, que é obedecida pela nossa maturidade espiritual. Então a nossa maturidade espiritual, como eu falei lá no início, ela é muito determinante também para as nossas escolhas. E quanto mais nós escolhemos com sabedoria, melhor vai ser o futuro que nós estamos traçando para todos nós. Bom, para finalizar, eu vou contar aqui a história de Zantur, que é uma história que eu ouvi em uma palestra do Simão Pedro e que tem tudo a ver, me tocou muito, porque me fez refletir a respeito das nossas escolhas, através da a respeito da nossa vida, e eu acho que vai ser legal vocês conhecerem essa história e refletir a respeito dela também. Zantur era um muçulmano, e ele era um muçulmano muito consciente, muito amoroso, que cumpria os seus deveres e as suas obrigações. Então Zantur ele ia sempre para o templo, fazia as suas rezas, tentava ajudar as pessoas, ele se considerava uma pessoa boa, mas que ele cumpria muito com as suas obrigações religiosas. E aí um belo dia, quando ele estava indo para o templo, né, ele chegou e avistou na porta do templo um mendigo, uma pessoa que estava ali pedindo esmolas, estava pedindo comida, que estava muito sujo, muito triste. E Zantur, mesmo atrasado para as suas rezas, ele ficou muito condoído com aquele mendigo e ele resolveu parar e resolveu dar um pão para aquele mendigo. Ele voltou, pegou um pão, deu pão para o mendigo, deu dinheiro para aquele mendigo, e aí ele pensou, eu vou conversar também com ele. E ele parou e falou, meu irmão, em que mais eu posso te ajudar? Foi então que nesse momento aquele mendigo se levantou e se transformou num Elohim, num gênio, sabe? Num anjo que se vira para Zantur e diz, Zantur, eu fui enviado por Deus para ficar aqui na porta do templo e para poder beneficiar aqueles que fossem bons comigo. Aquele que parasse aqui, que me olhasse de uma forma amorosa, que prestasse atenção em mim, que trocasse algumas palavras comigo, seria beneficiado. Então eu estou aqui, fui enviado por Deus para te conceder uma excelente oportunidade. Você vai poder ficar durante 5 minutos na Gruta do Destino. Essa Gruta do Destino era uma gruta de destino, de lugar desconhecido, que ninguém sabia onde ficava, mas que dentro dessa Gruta do Destino ficava o Livro da Vida, que era um livro onde tinha o nome de todos os habitantes do planeta com os seus destinos, né? Com tudo ali descrito, passado, presente e futuro. E ele falou, você vai poder ficar 5 minutos dentro dessa gruta com o Livro da Vida e eu vou te dar para isso uma borracha e um lápis, que na época, né, era um apagador e uma pena. Então vamos modernizar a história de Zantur. Uma borracha e um lápis. E você vai chegar lá e você vai poder escrever o seu futuro, o seu destino. Zantur fica assim completamente emocionado, fica nervoso e aceita na mesma hora, fala que maravilha. E aí num passe de mágica, Zantur se transportado até a Gruta do Destino. Chegando lá, ele entra na gruta e dá de cara com o Livro da Vida ali aberto na sua frente. E ele percebe que os nomes de todos os habitantes do planeta estão em ordem alfabética. E logo na letra A, ele se depara com o nome Abdul. Abdul era um juiz, foi um juiz, que tinha condenado Zantur à prisão porque Zantur não tinha pago uma dívida. Então Zantur ficou preso durante 1 ano e quem deu essa condenação, quem fez essa sentença, foi o juiz Abdul. E aí, tomado de um sentimento de raiva, um desejo de vingança, Zantur começa a ler o passado, onde estava escrito nesse passado de Abdul a prisão de Zantur, os motivos da prisão,
o presente, que ele era um juiz muito respeitado, e o futuro de Abdu era um futuro maravilhoso, claro, porque ele era uma pessoa justa, ele era um juiz justo, então o futuro dele era de muitas benesses. Zantur não teve dúvida. O que Zantur fez? Pegou a borracha, apagou o futuro de Abdu e, ainda tomado por esse sentimento de vingança, reescreveu o futuro de Abdu. Um futuro cheio de muitas dificuldades, de uma velhice difícil, de muitas provas, de fome, de miséria. E aí ele terminou e se sentiu completamente vingado. Ele continuou folheando, eis que ele se encontra novamente o nome de Samira, que foi a sua ex-noiva que terminou o noivado com ele quando ele foi preso. Então ele foi preso, a noiva ficou muito chateada com tudo aquilo, temendo passar uma vergonha muito grande pela sociedade da época, e terminou o noivado com ele. E aí Zantur novamente olha o futuro de Samira, um futuro muito venturoso também, porque ela era uma pessoa boa, e aí era um futuro de muitas alegrias, casamento feliz, filhos adoráveis. E o que Zantur faz? Pega a borracha, não tem dúvidas, apaga o futuro de Samira. E o que ele faz? Reescreve um futuro para Samira cheio de dificuldades, incluindo a solteirice, que era muito difícil na sociedade da época. E então ele chega na letra Z e ele se depara e ele fica surpreso, porque no seu passado já estavam os atos que ele tinha acabado de fazer, o seu presente já era um presente de dificuldade e o seu futuro é um futuro assim muito ruim. Ele ficou assim aturdido, quase caiu para trás, ele não se sentiu bem com aquilo e aí ele não podia mais fazer nada. Ele fica nervoso com aquilo, ele pega a borracha para começar a apagar e a reescrever um futuro maravilhoso para ele. Quando ele se dá conta, os 5 minutos dele acabaram e ele se vê de volta na entrada do templo, com a borracha e com o lápis na mão, com o livro aberto sem poder ser mexido, e o gênio diz a ele: Zantur, espero que você tenha aproveitado esses 5 minutos dentro da gruta. Agora o livro fecha novamente, vai para a gruta e se prepare para o seu futuro. E assim são as nossas encarnações. Quando nós não damos a devida importância, o devido valor, quando nós ficamos preocupados com o progresso do outro, com as escolhas do outro, as nossas encarnações se passam como os 5 minutos de Zantur. Nós ficamos olhando para o lado ao invés de progredir com as nossas escolhas, com a nossa encarnação, com os nossos propósitos. E aí, quando a gente menos espera, a nossa encarnação passou e a gente precisa esperar um bom tempo para ter a oportunidade de encarnar novamente, para poder fazer tudo de novo, para poder nos quitar com a lei, para poder fazer melhores escolhas. Então não sejamos como Zantur, não percamos os minutos preciosos dessa nossa encarnação cuidando daquilo que não nos traz progresso, que não nos traz valor moral, cuidando daquilo que os outros estão fazendo, cuidando daquilo que os outros estão escrevendo nos seus próprios livros da vida. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Enquanto estamos encarnados, ainda há tempo. E nós somos capazes de progredir, de nos melhorar, de fazermos novas escolhas. Estar aqui, agora, nesse momento, assistindo a esse curso, já é uma escolha muito sábia e muito maravilhosa. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final da aula. E na semana que vem nós estaremos aqui com mais uma aula para poder falar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Fazendo a nossa prece agora, agradecendo muito Irmã Maria Angélica, Mestre Jesus, Espiritualidade Amiga e Deus Pai de infinito e misericórdia. Agradecemos a Ti por tantos ensinamentos, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e que tenhamos cada vez mais sabedoria e lucidez para fazermos melhores escolhas.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos e uma ótima noite.